Você sabe que eu tinha um sonho de pregar lá nos jovens. É verdade. E aí, esses dias eu tava pensando, cara, não vou conseguir pregar nos jovens, porque eu tava na missão do núcleo, e aí não dava certo eu ir lá nos jovens pregar. E aí Deus me agraciou com um presente, trouxe os jovens até o ninho hoje. Olha que coisa linda. Uau, uau. Eu vou falar sobre o reino de Deus, mas eu vou trazer primeiro uma visualização da intercessão, para a gente poder entender no que cada um se encaixa, amém? Amém ou não? Fala forte, amém? A intercessão teve uma visão assim, ó, de pessoas que estavam num quarto escuro, sozinhos, desesperados. Não achavam um lugar, não achavam uma tribo, não achavam um lugar onde se sentiam amados. Pessoas que estavam se sentindo rejeitados. Então essa noite tem a ver com essas pessoas. Eu lembrei de um momento quando eu era jovem, como vocês, e aí eu vou falar para todos e todo mundo, eu queria que lembrasse um pouco da juventude. Mas eu morava no interior, chama Porangatu a cidade. Quem já ouviu falar dessa cidade no interior de Goiás? Porangatu, já? É uma juventude que já ouviu falar. É lá no norte, é uma cidade muito pequena e pobre e quente. E eu era criado lá pelo meu pai e minha mãe, e a gente foi ficando lá com muita dificuldade financeira, a um ponto que a gente não conseguia se sustentar. A vida para mim lá em Porangatu, quando jovem, era assim. Eu morava numa casa muito simples, que era uma casa daquelas feita pelo governo, que era um padrão só. E a minha mãe tinha uma Monark. Vocês nem sabem o que é Monark, mas era uma bicicleta antiga. Quem conhece Monark, levanta a mão. Só os velhos levantou a mão, abaixa a mão. A minha mãe colocava eu na frente em pé, assim, no canote da Monark, eu segurava, colocava minha irmã atrás e ela nos levava para a escola todo dia. Eu voltava e jogava bola. Jogava bola o dia inteiro. Jogava na rua, depois jogava na quadra. Jogava bola, só jogava bola, eu só pensava nisso. Eu tinha meus 13, 14 anos. Entrando na puberdade, começando a entender que eu estava começando a ficar apaixonado por uma menina ou outra. Estava lembrando até desse momento aqui, não vou falar o nome porque minha esposa está ali, ela pode depois ficar brava comigo. Mas aí minha família falou, não conseguimos mais viver aqui. E a gente estava passando muita dificuldade, falou, vamos para Goiânia. As irmãs da minha irmã, da minha mãe, elas eram bem de situação aqui. Elas falaram, não, a gente paga a mudança para vocês, a gente vai arrumar um apartamento para vocês. E aí a gente colocou todos que a gente tinha num caminhão, veio para Goiânia sem dinheiro para nada. Eles arrumaram um apartamento, nós mudamos para lá, para esse apartamento, lá na Rua 3, no centro. Até hoje eu passo lá e me emociono. Chegamos lá, uma dificuldade tremenda. Meu pai não tinha trabalho, a gente para comer, era a família que levava, aquela dificuldade absurda. Eu não sei se alguma família aqui, mas com certeza tem várias passando dificuldade financeira. E quando vem a dificuldade financeira, a vida como um todo fica difícil, é ou não é? É assim ou não é? O jovem sabe disso por natureza, porque todo jovem é quebrado, por natureza, é ou não é, jovem? Levanta a mão o jovem que tem muito dinheiro aí, por favor, para a gente poder saber quem que é. Agora levanta a mão os jovens que não tem muito dinheiro, que está fudido o tempo inteiro. Tá vendo como é que jovem é quebrado por natureza? É ou não é? É natureza do jovem. E eu lembro que eu cheguei aqui, e a minha irmã já morava aqui. A minha irmã tinha vindo antes. E aí minha irmã falou assim, não, me chama de Júnior, né? Vocês não sabem, mas eu sou Edgar Júnior. Ela falou, não, Júnior, eu vou te levar para passear. E eu era tão tímido, mas tão tímido que eu não conseguia olhar no olho das pessoas. Para minha vida era muito simples lá no interior. E de repente eu estava aqui numa cidade grande, eu era tão bobo, pra vocês terem uma ideia, que quando eu ia andar na rua, João, que eu via os prédios, eu andava assim para os prédios, ó. Eu falava, cara, eu não estou acreditando nesses prédios tão altos desse jeito. Eu estava muito paralisado. E eu estava com vontade de começar a arrumar um namorado. E eu era quebrado, tímido de não olhar para o rosto de ninguém. Então era uma situação complexa para mim. E aí a minha irmã me levava para as festas. Não, eu vou te apresentar alguém. Eu não conseguia conversar com ninguém. Eu não conversava nem com a porta direito. E ela me levava para as festas. Eu lembro que eu olhava assim, era tipo 10h30. Ficava um tempão de festa assim. Depois de muito tempo, eu olhava de novo, era 10h31. Eu falei, Jesus que me protege desse negócio. Como é que eu vou fazer para ficar aqui? Era muito difícil. E eu lembro que teve alguns dias que eu fui ficando muito triste. Isso culminou num grito meu, que foi muito forte. Eu lembro de eu ir num apartamento, ele tinha uma grade assim na janela.
porque era o terceiro andar, e aí eu acho que quem morava antes tinha criança, colocou uma grade. Não era aquela tela, era uma grade de metal, de alumínio mesmo. Parecia uma prisão. Eu lembro de eu segurar nessa grade e dar um grito muito alto. Mas foi um grito assim muito alto de revolta, de dor. Porque eu não sentia amado, eu não sentia que eu ia conseguir uma namorada, eu não sentia que eu tinha dinheiro, eu não sentia que eu ia ter futuro. Eu não sabia nada sobre Deus, eu estava completamente perdido. E eu dei um grito muito alto. E num desses gritos, a minha mãe ouviu lá embaixo, mas meu pai, subir a escada desesperado. Menino, você tá doido? Vai expulsar nós do prédio, para de gritar nessa janela. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque toda vez que a gente reúne aqui no Ninho ou lá nos Jovens, toda vez, tem alguém que está na janela, de trás de uma grade, gritando desesperado. Eu vou repetir isso para vocês. Aqui, do lado de vocês, tem alguém que está numa janela, de trás de uma grade, num quarto escuro, gritando desesperadamente. E quando você está numa janela, uma das coisas que vem, eu lembro que depois que eu já estava maior, eu conseguia abrir essa grade e empurrava ela. É que quando você está no alto, a gente sempre tem aquela visão do voo, é ou não é? É assim ou não é? A gente tem aquela visão assim daquela altitude. Eu sempre gostei muito de altura. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé agora, todo mundo, fica todo mundo de pé. É assim, ó. Hoje o Ninho vai ser dividido em duas tribos. Uma tribo que está aqui para salvar a vida de alguém. E uma tribo de pessoas que estão aqui para ser salvos. Eu vou repetir isso. Muitos de nós, quando vai para uma igreja, muitos, a gente acha que não tem um propósito de Deus e a gente não se conecta nas coisas de Deus. Eu já aprendi há muito tempo que é assim, ó, que toda vez que você põe a mão, pé numa coisa de Deus, que você se coloca no projeto de Deus, se você abrir os seus olhos, se você abrir o seu coração, se você começar a olhar nos olhos da pessoa, você vai enxergar alguém que está na tribo dos desesperados, gritando na janela. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. Ninguém vai ver. Feche os olhos. Não minta para você mesmo. Inclusive eu vou fechar também. Mas eu queria que levantasse a mão de olho fechado, para que o céu veja quem está nesse quarto gritando desesperado. Levanta a mão quem está no quarto desesperado para mim. Levanta alto. Não quero que a igreja veja só você levanta a mão e só você está sabendo. Agora abaixa a mão. Agora abre o olho todo mundo. Várias pessoas, muitas levantaram as mãos. Nós precisamos entender assim, ó, quando eu coloco o pé num projeto de Deus, existe alguém desesperado. E se você está lá e você está conectado com Deus, é porque Deus quer usar você como instrumento de graça. Amém para isso ou não? Se nessa noite depender da sua coragem para salvar a vida de alguém, você salvaria? Está fraca, igreja? Igreja, guardiões, se nessa noite dependesse da sua coragem para salvar a vida de alguém, você salvaria? Deus faz aonde existe esse sim.